nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre a cidade-estado de Esparta. Espero que vocês gostem e que vocês aproveitem bem os estudos aí, tá bom? Bom, a cidade de Esparta foi fundada pelos dórios, tá? Na região do Peloponeso. Os dórios que eram um povo extremamente guerreiro e violento, tá? O que fez com que Esparta se transformasse numa cidade-estado extremamente militarizada. A sociedade espartana era dividida em 3 grupos: os espartanos ou esparciatas, os periecos e os ilotas. Os espartanos, eles dominavam a política e o exército, eram os grandes proprietários de terra, tá? Já os periecos eram homens livres, comerciantes, artesãos, não eram considerados cidadãos, tá? E o maior grupo, né, que eram os ilotas, eram escravizados que pertenciam ao Estado, né? Isso é importante dizer que em Esparta, os escravizados pertenciam ao Estado. Ao atingir a idade adulta, após o casamento, o cidadão espartano, ele recebia uma porção de terras e uma quantidade de escravos cedidas pelo Estado para trabalhar nas terras dele, porque ele ia cuidar, basicamente, de se preparar para as batalhas. A cidade-estado de Esparta possuía 2 reis, ou seja, era uma diarquia. Um rei cuidava do aspecto religioso e outro dos aspectos políticos e na questão do exército, tá? Além da diarquia, havia 3 instituições na cidade-estado de Esparta: a Gerúsia, a Ápela e o Eforato, né? A Ápela era formada por homens acima de 30 anos e eles eram os responsáveis para eleger os membros do Eforato e da Gerúsia. A Gerúsia criava leis e o Eforato tinha a missão de fiscalizar o que os reis faziam, né? Como eles atuavam. Acho que já deu para perceber que nesse sistema de Esparta, quem participava da vida política era somente a menor parte da população, formada pelos espartanos ou esparciatas, né? Eles que tinham os direitos políticos, o que fazia com que a maior parte da população de periecos e quase 90% da população de ilotas não tivesse nenhum direito político. Isso causava muitas revoltas e os espartanos continham essas revoltas a partir da violência, com muita violência. Entre alguns valores que se ensinavam na educação espartana, a gente vai encontrar a lacônia, que seria falar pouco, ouvir muito, falar só o necessário, né? A xenofobia, o ódio contra os estrangeiros, né? Ou contra o outro, aquele que é diferente, e o militarismo, já que desde os 7 anos o menino espartano ele era colocado no exército para ir aprendendo como lutar, como se preparar para as guerras. Se comparado com Atenas, as mulheres em Esparta eram pouco mais valorizadas. Elas tinham até um certo ponto de treinamento militar. Dependendo da situação, poderia até ter uma participação na política, né? Em relação à população de ilotas, é importante destacar que fazia parte do processo de formação do espartano eliminar um ilota em determinada época do ano. Então era uma medida que os espartanos tinham para conter o avanço populacional dos ilotas e assim impedir futuras revoltas, tá? Essas são as características da cidade-estado, características de maneira geral, né, da cidade-estado de Esparta. Abraço, até a próxima. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til